quero lhe convidar nesse momento a abrir a Bíblia num dos textos mais conhecidos dela, que é Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amigo ouvinte, seria o cristianismo uma religião singular e superior às outras? Na verdade, neste mundo de diálogo, a primeira coisa de que de fato deve ser evitada é o pensamento de que você é especial e superior. Não seria Jesus Cristo apenas um dentre muitos fundadores de várias religiões? Perguntaria o meu distinto ouvinte. Como dizer que Jesus é superior a Buda, Maomé, Allan Kardec ou Confúcio ou Brahma? Entre tantas pessoas ilustres que muito bem fizeram à humanidade, reflitamos um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo na sua singularidade. Pedro disse que não há nenhum nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Por que o apóstolo Pedro falou desta forma? Vejamos algumas razões. Ele foi o único fundador de religião que se apresentou como filho de Deus. Nem Buda, nem Confúcio, nem Brahma e nem Allan Kardec se apresentou um dia como filho de Deus. Ninguém jamais ousou exibir este importante título. Dizer-se filho de Deus, na verdade, era uma blasfêmia, uma vez que isto significaria possuir a natureza divina, ser igual a ele. Filho é aquele que herda geneticamente a natureza do pai. Somos filhos de Deus segundo a Bíblia por causa da adoção, ou seja, Deus nos recebe como seus filhos quando recebemos a Jesus Cristo e lhe entregamos nossa vida. Contudo, não estamos falando de Jesus Cristo, filho de Deus, nesse sentido. Ele é filho de Deus porque é Deus, de Deus e luz de luz. Ele possui a natureza de Deus. Tudo que Deus é, Jesus também o é. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é o Criador do mundo, pois sem Jesus, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. Ele tem os poderes de Deus e por isso seu maravilhoso nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ninguém jamais utilizou esse título, nem poderia jamais. A glória de Deus está em Cristo. O apóstolo Paulo disse que nele reside toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. O apóstolo João disse que ele estava com Deus e ele era Deus, João 1:1. Isso significa que todos os atributos divinos residem na pessoa de nosso amado Salvador Jesus Cristo. O orgulho e a pompa envolvem os deuses de todas as religiões. De Jesus se diz, e o Evangelho confirma, que ninguém se lhe compara na humildade. Embora divino, temos o Filho de Deus nascendo de modo humilde, numa estrebaria, num presépio, na cidade de Belém, sendo colocado num coxo onde os animais comem, envolto num paninho de criança pobre. Não havia lugar para ele no hotel, na estalagem. Ele se humilhou, diz a Bíblia. Sendo Deus, assumiu a natureza pecaminosa e nasceu como servo e assumiu uma vida de privação. Durante os dias de sua vida terrena foi marcado por necessidades. Uma vez um jovem se ofereceu para segui-lo, contudo Jesus disse, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O berço onde ele nasceu, o barquinho que usou para pescar e pregar na praia, o jumentinho que montou para entrar em Jerusalém, o cenáculo onde se uniu com os seus discípulos, tudo foi emprestado. Gioia Júnior, que compôs uma poesia, tudo era emprestado. Tudo foi emprestado ao Filho de Deus, embora fosse ele o Criador de todas as coisas. Que glorioso mistério! Viveu tão humilde, dependendo dos favores dos homens. Ele podia dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Certo poeta disse que somente a cruz era dele, que é o Gioia Júnior que diz isso.
Mas outro poeta não concordou e disse: nada era dele, pois mesmo a cruz que levou não era dele, aquela era minha, onde meus pecados foram castigados em Jesus e me trouxe o perdão dos pecados e por conseguinte a vida eterna. De modo que como diz o inógrafo, é só Jesus que salva o pecador, que dá-lhe paz e luz, que tira seu temor, é só Jesus aquele que morreu, pois outro não há que vos possa salvar, a não ser Jesus, Cristo Jesus. Seu primeiro milagre continua desafiando a química e vai desafiá-la até o fim do mundo, pois é impossível a química, com todo o seu progresso em pleno século XXI, fazer água virar vinho. Isso foi um milagre, o primeiro que ele realizou. Só o Criador poderia fazer isto. E diz o Evangelho que o vinho era muito melhor do que todos os demais. Também deu visão ao cego de nascença. Outro milagre incomparável, pois ainda que a ciência se desenvolva muitíssimo, dar vista a um cego de nascença continua sendo algo impossível para a medicina oftalmológica do mundo. Sob seu comando, o vento e o mar se acalmaram numa tempestade imensa. E mais, seu poder ultrapassou os limites do tempo e da geografia. Ele dava ordens que ultrapassavam esses limites e as coisas aconteciam. O seu poder foi mais além, pois ressuscitou a Lázaro, que havia já morto há 4 dias. Contudo, através de um imenso poder, ele clamou à porta do sepulcro. Gostei dessa, ele teve que designar o nome do defunto, senão ia ressuscitar todos daquele cemitério e dos demais do mundo inteiro, talvez. Lázaro, sai para fora. E com arrepio de todos, Lázaro saiu do sepulcro. Maior poder é o espiritual. Milagre dos milagres, transformou as vidas miseráveis das pessoas de modo bendito. Fez isso com um ladrão chamado Zaqueu, o cobrador de impostos, cuja vida infeliz era explorar e usurpar os bens dos outros. O Senhor Jesus transformou a minha vida e transforma também a tua vida. A Bíblia escreve acerca da mulher adúltera no poço de Jacó, que ao encontrar o Senhor Jesus deixou sua desventurada vida de sujeira. Era uma mulher toda envolada, tinha 5 maridos, exploração e humilhação para se tornar uma missionária. Seu imenso poder transforma o coração, muda a vida, liberta-nos do que é mais danoso, que é as amarras do pecado e as amarras terríveis do pecado. Em sua manifestação mais agudas, o Evangelho tem poder de tirar do homem o medo, a inveja, a idolatria, o ódio, os vícios, a culpa, as tristezas, a insegurança e a perdição. Ele fez e faz maravilhas. É poderoso para mudar o seu viver. Jesus Cristo, diz o poeta, mudou o meu viver. E só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova eu lhe dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz? Servindo ao Senhor, nova criatura sou. Nova sou. Como gosto de fazer esse trabalho que faço com tanto carinho aqui nessa emissora, eu quero continuar mais um pouquinho. Ele é incomparável em sua extraordinária unção. Ele tem um nome que vem do grego, que quer dizer ungido. O nome Cristo quer dizer ungido. Esse verbo expressa a cerimônia que antigamente marcava as pessoas especiais escolhidas para funções muito gloriosas. A Bíblia fala da unção de 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. O ser ungido sustenta em si esses 3 benditos ofícios. Então Jesus é o rei, governa com mão poderosa todas as coisas, sustenta pela palavra do seu poder tudo que vemos e não vemos. Todas as coisas visíveis e invisíveis estão sob o seu comando. Os anjos, os demônios, os reis da terra, todos estão sob o seu poder. Uma pessoa excepcional está sob a autoridade e proteção do presidente da República, embora nada saiba dele, nem o conheça. Não é porque você crê ou descrê que foge ao domínio de Jesus. Poderes estão sob seus pés. A morte está subjugada por ele. Aleluia! Ele é o profeta. Nenhum outro expressa Deus em sua palavra como Jesus se expressou. Nele está toda a palavra de Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ninguém fala e expressa Deus como Jesus. Ele é o verbo eterno, o logos eterno,
a palavra viva de Deus que sustenta a palavra escrita, que é a Bíblia. O verdadeiro profeta fala somente o que está na palavra de Deus, mas quem encontra com Cristo, quem encontra Jesus, encontra a suma profecia. Por isso, recusa os pseudo-profetas, pois toda a revelação de Deus está nele, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora nos tem falado nesses últimos dias, pelo seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amigo ouvinte, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Ele é sacerdote. Cristo, ungido, é o sacerdote. Este é o mediador entre o povo de Deus. Jesus é o único sacerdote. Na verdade, é chamado sumo pontífice de nossas almas. Ninguém pode dizer ou ostentar esse título. Jesus é o único porque Ele é ungido de Deus. Só Jesus Cristo salva, amigo ouvinte. Boas novas, Brasil. Só Jesus Cristo salva. Só Ele redime, só Ele transforma. Só Ele transforma ímpio em justo, impuro em santo, lobo em cordeiro, cabrito em ovelha, morte em vida e inferno em céu. Pois seu santo evangelho é o seu poder para a salvação de todo o que crê. Amém.